Estamos gravando. Olá, pessoal. Sou Heloísa Lourenço. Aqui de volta com os vídeos. Desta vez a gente trouxe duas convidadas especiais, a Cristiana e a Kira. Elas vão se apresentar, fazem um trabalho maravilhoso com as mulheres também. Vou deixar um pouquinho elas dar uma palavrinha com vocês antes de a gente começar do tema de hoje. A Cristiana, pode falar, Cris. Oi, pessoal. Obrigada, Heloísa, pelo convite. Meu nome é Cristiana Pradel, eu sou psicóloga e consultora de aleitamento e vim conversar com vocês sobre o que precisam beber na quarentena. Como cuidamos dos bebês na quarentena? Agora quem vai se apresentar é a Kira. Olá, tudo bem? Todo mundo aí de casa? Meu nome é Kira, assim como a Cris, também sou psicóloga, tenho uma especialização em psicologia corporal e conheci a Elo do projeto com as gestantes também, que eu atuei aqui na região do litoral de São Paulo, e vou falar um pouquinho hoje sobre o cuidado com você, o cuidado da mulher consigo mesma, o cuidado na família, basicamente isso. Obrigada também, Elô, pela oportunidade. Então é isso, gente. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa, o tempo é curto, mas também a gente não pode alongar muito, né, para não ficar uma coisa extensa. Bora lá, Cris, fala para mim um pouquinho do que seria o cuidar do bebê. Tá com som? Tá. Bom, gente, é o seguinte, eu sou psicóloga, né, há bastante tempo, e eu comecei a estudar relação mãe-bebê. Então, eu sou psicóloga e consultora de aleitamento. Sou especialista em educação pré-natal, em psicologia perinatal pela NEP, pela ONG Habitare, e sou consultora de aleitamento, que eu fiz o curso na Unifesp, na Escola de Enfermagem. E então eu tenho duplo atendimento, né? Eu trabalho com psicoterapia e fazia, antes da quarentena, um atendimento a domicílio para consultoria de aleitamento. Acontece que, então, na quarentena, comecei a fazer esse trabalho virtual, né? E está dando certo, está sendo legal, né? Eu já faço consultoria há bastante tempo, então está bem tranquilo. Mas aí eu comecei a pensar, né? Qual o significado de quarentena, né? A gente tem tudo a ver com o puerpério, né? Que é o período de pós-parto. Até a gente usa essa expressão, né? A mulher está de quarentena, então ela tem 40 dias onde ela não pode ter relação sexual, que tem a ver com o fato do útero ter, né, se expandido pelo bebê 9 meses, né? Então, a gente tem, inclusive no Nordeste, aquela expressão que é o resguardo, né? Tá de dieta, tá de resguardo, tá de quarentena. O que significa isso? Tá resguardado. Eu acho essa expressão do resguardo muito legal, né? Porque o que precisa a mãe e o bebê logo após o nascimento? Precisam os dois ficarem juntos, né? A mãe pode suprir todas as necessidades do seu bebê e precisa do pai tranquilo para poder esse pai cuidar desta mãe, né? Para que essa mãe possa cuidar do seu bebê. Então, qual quer dizer assim, a quarentena, né? Como, digamos assim, como fazer uma limonada desse limão que é essa quarentena, né? Os bebês precisam de suas mães. As mães precisam ficar com seus bebês. Eu me lembro que quando minha filha nasceu, eu não conseguia dormir, né?
Não só porque ela acordava para mamar, mas porque eu queria ver se ela estava bem, né? Eu queria ver se ela estava respirando, eu queria ver se ela estava dormindo bonitinha, se ela não tinha se engasgado, né? A gente também precisa ficar com o nosso bebê 24 horas, né? E uma das maiores dificuldades que eu tinha, né, que eu tenho, ainda continuo tendo, era convencer a mãe, né, principalmente uma mãe que não me conhecia, que estava ali me conhecendo pela primeira vez como consultora, né, que ela tinha que deixar a vida dela toda, né, para cuidar daquele bebê, né? Muitas mães têm medo da dependência do seu bebê, porque é uma dependência de vida ou de morte, né? Se a gente não cuidar do nosso bebê, algum outro ser humano tem que cuidar, né? Uma mãe substituta, o pai, né? Alguém que vai dar o leite numa mamadeira, né? Ou uma ama, né? Que vai dar o peito, né? Para substituir essa mãe, né? Quer dizer, esse bebê tem que ser cuidado, né? Diferente dos outros mamíferos que dali a pouco levantam e vão atrás do seu alimento, do seu leite, o bebê humano só vai andar por volta de 1 ano, né? A dependência é muito grande. E muitas mães têm medo dessa dependência, né? Muitas mães têm raiva dessa dependência, não querem passar por isso, né? Com medo de minha vida nunca mais vai ser a mesma. Quando eu vou voltar a ser profissional? Quando eu vou voltar a poder, por exemplo, tomar meu vinho, né? Minha vida vai ser normal, né? E um pouco eu faço a analogia com essa quarentena, né? Quando nós vamos voltar ao normal? Nós não vamos voltar ao normal depois dessa quarentena, né? Depois de tudo isso que nós estamos passando, a gente não vai ficar igual, né? A gente vai se modificar, ainda bem, né? Só faltava passar por uma experiência dessa e ficar igualzinho, né? A mesma coisa a maternidade, né? Só faltava a gente passar pela maternidade, ter um filho, ter um parto, né? Ter a experiência da gravidez, ter o parto, ter um filho e ficar igualzinha como eu era antes de ter esse bebê, né? Não dá, né? A gente tem que se modificar, né? A gente cresce com nossos filhos, né? Então, as mães me perguntam muito isso. Quando que eu vou ter a minha vida normal de novo? Não vai ter, né? Vai ter uma vida muito mais cheia de compromissos, muito mais trabalhosa, mas muito mais, né, prazerosa, se era isso que você queria quando você pensou de ter um filho, né? Filho é para a vida toda e, né, dá trabalho mesmo, mas tem muitas compensações se é isso que você quer, né? Então, eu queria, assim, na verdade, a gente está sendo obrigado, né? Os bebês que estão nascendo durante a quarentena, as mães estão sendo obrigadas a ficar 24 horas com seu bebê, né? Como era antes. Eu não sei se vocês se lembram como era a gente depois de ter o bebê, quando a gente sai na rua a primeira vez, a gente até estranha a luz do dia, né? Fala, nossa, tá tudo brilhando, como tá brilhante esse dia, o que está acontecendo? A gente está tão em casa, tão ali grudada naquele bebê, como é que tá? Se está tudo bem, se não está tudo bem? Estou conseguindo aumentar, não estou, né? Que a gente está ali, quando você sai e vê o mundo, você fala, meu Deus, que mudou tudo, né? E é um pouco isso, a gente está na quarentena, quer dizer, tá sem, imagina-se que esteja na quarentena a mãe, o pai, o bebê, e irmãos, né? Mas está sem a empregada, está sem a avó, está sem a outra avó, está sem visita, né? Tá só os dois, né? O pai e a mãe e o bebê, né? Os três, né?
que é a situação ideal para um bebê, né? O bebê só precisa disso, né? O bebê só precisa da sua mãe, né? Ele não precisa nem sair de casa para ser pesado toda semana, né? Outro dia me ligou uma pessoa desesperada que estava saindo para ir ao pediatra toda semana. Eu falei, mas para que você está indo ao pediatra toda semana? Né? O que vai mudar? Você está correndo risco, seu bebê está correndo risco, né? E agora é importante falar uma coisa também. Todos os estudos sobre o corona, sobre a Covid-19, todos estão dizendo que amamentar não tem problema nenhum, né? Não passa no leite materno, pelo contrário, é fator de proteção para o bebê tá sendo amamentado no peito, né? Já fizeram estudos e já foi divulgado, né, pela Organização Mundial de Saúde, então isso é bem legal a gente falar que não tem nenhuma questão, né, com relação ao vírus de amamentar, pelo contrário, protege, né? Protege o bebê. Que protege, a gente sabe que protege das outras doenças, né? Então, do corona também se protege. Então, eu comecei a perceber, falando com as mães, né? Trabalhando com as mães, que aquela questão que eu tinha, e era isso que eu queria falar, né? Aquela questão que eu tinha da mãe ter medo de ficar imersa com o seu bebê na vida, né? A vida dela ficar mudada e ela não conseguir mais fazer nada, só cuidar do seu bebê, né? A quarentena ela tem sido ideal para isso. A mãe ela já entrou na quarentena, ela já percebeu que ela não consegue sair e aí ela tem o seu bebê, né? Está mais tranquilo para as mães ficarem cuidando dos seus bebês na quarentena, né? E é isso que eu acho que é importante, que eu queria muito dizer, né? Porque, assim, o bebê, o que a gente sabe, né? Que o contato pele a pele aumenta o leite materno, né? Isso é muito importante a gente dizer, né? Se a mãe está preocupada, né? Que o seu bebê não está ganhando peso, que será que meu bebê mama, né? Ele chora muito, né? E a gente associa, infelizmente, né? O choro, né? À fome, né? Porque a gente passou tantos anos, né? Sendo doutrinado de que o leite de lata era melhor do que o leite do peito. Tantos anos, né? A gente passou bombardeado de propaganda, de leite, de lata, né? Que a gente ainda acha, eu brinco que a natureza é sábia, mas não fez o peito transparente como a mamadeira, né? Porque a mamadeira, quando entra lá, 30 ml, 60 ml, 90 ml, te dá um sossego de que o bebê mamou, né? Entrou dentro daquele bebê X de leite, né? E isso, infelizmente, nossa mama não é transparente. A gente tem que aprender de outros jeitos como ver se nosso bebê está bem alimentado, né? E uma das coisas que a gente tem que desassociar, né? Deixar de associar é o choro com fome. O bebê chora por muitas razões. Saudade da mãe, né? Saudade do útero. Ele estava lá tranquilão no útero, não tinha nenhuma carência e de repente agora tem todas as carências, né? Estranha temperatura, cheiro, peso, frio, calor, saudade, como eu falo para as mães, se o bebê tem saudade de você, elas falam, é mesmo? É lógico. Eu estava acostumado com você lá dentro de você e agora você sai de perto, né? Ele estranha, né? Então o bebê chora por muita coisa e não chora só por falta de leite, né? E acho que é importante a gente saber isso, né? E saber que
o contato pele a pele aumenta o nosso leite. É muito interessante, está acontecendo, por exemplo, olha só que coisa interessante. Eu fiquei abismada com isso. A gente tem relatos, né, de que todas as mulheres amamentavam no campo de concentração, né? Nenhuma mulher deixava de ter leite no campo de concentração e na Alemanha nazista. E isso realmente não, o campo de concentração não é um lugar mais agradável para você amamentar o seu bebê, né? Mas o quê? As mães sabiam que se elas não amamentassem com o próprio leite, o bebê morreria. Então todas tinham leite, né? E a gente sabe que o contato pele a pele aumenta, que a natureza é sábia, etc, 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 só que a gente não confia. Então, eu tive uma paciente que desmamou o bebê em fevereiro. Só que ela está de quarentena, a bebê tem 3 anos. Ela está de quarentena em casa, ela, o marido e os 2 filhos. Ela começou a ter ductos entupidos, porque ela começou a produzir leite novamente, e a bebê não quer mais saber de mamar, que não é mais bebezinha, né? Agora tem 3 anos. Então, o peito dela começou a encher. 2 meses depois que ela tinha desmamado esta bebê, pelo contato dela, muito mais, essa bebê ia na escola, né? Essa bebê ficava um período longe da mãe, agora ela está direto com a mãe. E a mãe começou a produzir leite novamente. E não tem como, né? Ninguém está mamando esse leite, né? Como é que ela faz? Ela me ligou desesperada, o que está acontecendo? E aí ela descreveu, eu falei, faz uma ordenha, vê aí. Aí ela fez e tinha leite, né? Quer dizer, já teve 3 pessoas que me ligaram dizendo, estou com ducto entupido, mas 2 estavam amamentando seus bebês, né? Não tinham desmamado, né? Então, é muito incrível isso, né? A gente deveria ter muito mais confiança na natureza, né? E deixa eu ver mais aqui que eu queria falar para vocês, né? Eu acho que tem uma grande dificuldade nesse momento, que é a mulher tem o seu bebê, vai para a sua casa e não pode mostrar esse bebê para avó, para avô, para todo mundo, né? Ela não pode dividir com a família mais, né, mais extensa, a família, né? Esse bebê, né? O que é muito triste, né? Porque todo mundo quer conhecer esse bebê, né? E ela quer mostrar também esse bebê, né? Então, uma das coisas que a gente fazia, um problema que a gente tinha fora da quarentena era colocar as visitas para fora, né? Quer dizer, gente, enquanto você não ficar direto com o seu bebê, enquanto você não relaxar, enquanto você não ficar de peito de fora para curar todas as fissuras, curar todos os, né, os machucados, você não vai conseguir amamentar, né? Porque amamentar é um ato que só você pode fazer pelo seu bebê, né? Mamadeira qualquer um pode dar, né? E tem que ter uma dedicação no sentido, você tem que se voltar para isso, né? Você tem que viver intensamente esse processo. E a gente falava, né? Faz um cartaz, explica que a visita é assim, de hora, né? A gente brincava, faz um, né?
um negócio, visita só 10 minutos, né? A gente fazia uma brincadeira assim, para ver se as pessoas se tocavam, né? De não fazer visita muito demorada na maternidade, né? Para propiciar que aquele casal ficasse com o seu bebê, né? E isso agora está acontecendo, né? Então, assim, por um lado, é triste, porque as pessoas elas não estão conseguindo, né? Mostrar o seu bebê, mostrar, ver, e a gente fica muito feliz quando o nosso bebê vai ganhando peso, vai ficando mais gordinho, vai ficando mais bonitinho, a gente quer mostrar a foto uma semana depois, quer mostrar, né, 3 semanas depois, como é que mudou, como é que o bebê, né? E não dá para ser pessoalmente agora, né? Tem que ser virtual, né? Mas que as mães saibam, né, que isso não está fazendo nenhuma falta para o seu bebê, né? Era isso que eu queria falar, né? Muito, né? É uma situação difícil, né? Tá todo mundo aí sendo tocado de uma maneira ou de outra por esse vírus, né? A gente está de quarentena, né? Uns mais, outros menos, mas estamos, né? E aqui em São Paulo, né, de onde eu estou falando, que é um dos né, onde tem mais gente infectada, onde tem mais perigo de contágio, né? A gente está fazendo quarentena mesmo, está todo mundo, né? Quer dizer, deveria estar se fazendo mais, mas está se fazendo, né? Então, as pessoas, né, estão, né, não estão recebendo visita no hospital, não estão recebendo, tá difícil, né? Então, assim, acho que é legal que as mães saibam, né, e os pais também, que não está fazendo falta nenhuma para o bebê, né? O bebê não precisa de vó, não precisa de vô, não precisa de visita, padrinho, nada, né? O bebê precisa da sua mãe e do seu pai, né? E eu acho que era isso. Deixa eu ver. É. Então tá. Vou passar para a Kira. Caso o vídeo fique um pouco curto, a gente continua na parte 2. Não se preocupa, tá, Kira? Não tem problema nenhum. Agora a Kira vai falar um pouquinho. Oi, Elô, até o final do vídeo tem mais quanto tempo, para eu ter uma ideia? Tá mudo. Tá mudo o seu. Não dá para ouvir. Aqui para falar um pouco sobre como cuidar de você, né? A gente está trazendo essa temática da relação do mãe e bebê, né? E o puerpério já é uma época que envolve a quarentena de uma maneira ou de outra. Na realidade, envolve, né, necessariamente, né? A Cris falou um pouco sobre isso. E a gente agora está num momento que também tem uma quarentena que se expande para todo mundo, na realidade. Então, a quarentena virou uma outra coisa, assim, né? Então, é uma quarentena dentro de uma quarentena, né? É um puerpério dentro de uma pandemia. Então, assim, como que a gente entende que fica essa mãe, essa família nesse momento, né? A minha área de atuação não é especificamente trabalhar com o puerpério, né? Eu tive uma parceria num projeto aqui da cidade com esse tema com o tema da gestação em especial, mas tenho também minha experiência como mãe. Eu tenho um filho de 4 anos e, enfim, o puerpério é um momento muito particular da mulher, né? Que envolve toda uma reconfiguração de si mesma, né? Dentro de um momento muito íntimo em que tudo está muito diferente sendo sentido por essa mulher. Então, ela estando dentro ainda de uma quarentena obrigatória, né, dentro de um isolamento social obrigatório, fica mais delicado ainda esse momento, né? Então, é muito importante que haja empatia, inclusive, dessa mulher consigo mesma, né,
podendo não trazer para si esse lugar de cobrança, de julgamento, mais ainda, né? Porque o mundo inteiro está em suspensão, está tendo que se reinventar, e ela está tendo que se reinventar dentro de si mesma, com seu corpo, e além do mais, estando nessa situação enorme, né, que a gente está diante de, né? Atualmente eu estou trabalhando, trabalho com a clínica, né, principalmente, e atualmente eu estou trabalhando com suporte psicológico online. Então, eu atendo algumas pessoas online e, no caso, não tenho atualmente nenhuma puérpera, né, sendo atendida comigo. Então, para trazer esse vídeo hoje, além de eu procurar informações atualizadas sobre o assunto, busquei também matérias para ver como é que está a mulher nesse momento da pandemia, com o puerpério, com os outros filhos, né? E tem muita coisa acontecendo, né? Teve muitas matérias interessantes, assim, para pensar esse momento. Mas, de maneira geral, né, não difere muito do que a gente pensa para qualquer pessoa nesse momento, né, que é essa ausência de julgamentos, né, que a gente realmente não precisa ficar com uma preocupação excessiva sobre como lidar com esse momento, né, cada dia ir um dia de cada vez e buscando encontrar maneiras, né, de estabelecer alguma mínima organização, mas ao mesmo tempo também não se ater a ela estritamente, que possa haver uma flexibilidade. E então, o que acontece com a mulher nesse momento é que ela precisa, né, olhar tanto para o cuidado com esse vírus, o cuidado com esse cuidado que a gente tem trazido tanto, né, que é uma coisa, assim, que não é também para ser o foco principal da vida, né, é só um conhecimento que você tem com você e você usa da melhor maneira possível, sem ficar pirando muito nisso. O autocuidado, né, que é o que a gente já foca, independente de quarentena, né, então a mulher, ela está num momento tão imerso nela mesma e que ela precisa se ocupar das necessidades desse bebê, que fica difícil para ela poder olhar para ela mesma de uma maneira de eu preciso cuidar de mim para cuidar desse bebê, né? Que é uma temática que a gente sempre fala quando vai falar desse assunto, inclusive da mulher e do bebê. Então, lembrar dessa importância desse autocuidado, né, de ter um mínimo de encontros ali com a vida em que ela possa estar se cuidando, né? Tanto com relação às necessidades básicas, né, que dependendo também do caso da situação econômica dessa mulher, também vai ser um fator que gera estresse, então também poder olhar formas, né, não exatamente a mulher, no caso, que vai olhar para isso, mas isso poder ser suprido, né, na família de uma forma ou de outra, né, que nem hoje em dia tem muitos grupos que têm fornecido cestas básicas, enfim, a questão do cuidado com a casa, a questão da própria higiene, né, a gente sabe, às vezes uma puérpera não consegue nem lavar o rosto, fazer xixi, não consegue fazer nada, então esses cuidados básicos que a gente já tem essa ideia de maneira geral, que é preciso que ela consiga ter esse momento, né, às vezes o bebê está chorando ali um pouquinho mais, mas ela precisa jogar uma água no rosto ali na frente da torneira, né? Então, é importante isso, né? A questão da privação de sono, que é bem delicada também, que acontece no puerpério de maneira geral, e pensando por isso, né? A gente pensa no cuidado do outro, e esse cuidado com o outro, que é o cuidado com a criança, mas o quanto que essa mulher precisa ter apoio para ela poder cuidar de uma criança, né? E aí entra a questão mais delicada, né? Porque muitas vezes podia haver um planejamento em que ela já estava contando com a mãe dela, que fosse ajudá-la, ou algum outro familiar ali que ela tem uma proximidade de que poderia ser um cuidador, uma madrinha, enfim, ou algum homem mesmo também. Mas, em contrapartida, apesar dela não poder contar com essa pessoa, porque essa pessoa está na casa dela, fazendo a quarentena dela, porque envolvem questões de grupos de risco, né? Tem esse pai que acaba ficando mais presente, de maneira geral, né? Porque, na realidade, houve já uma abertura para o trabalho, então tem casos também que os pais estão saindo mais,
ou também mesmo uma companheira dessa mulher, né? Pode ser um pai ou outra pessoa que more com ela, que seja também cuidador junto com essa criança. Mas se não for o caso de que ela esteja sozinha em casa, tem a figura desse pai, né? Então a figura desse pai acaba tendo a chance de ter uma relação, né, ali, que em nenhum outro momento teria. Isso é um ponto positivo, por exemplo, dessa quarentena. Assim, a princípio, né, pensando numa família minimamente saudável, né? Porque isso também é um fator que pode gerar mais estressores e mais complicações, né, dependendo de como as coisas se desdobrarem ali na relação familiar do isolamento, né? Justamente por ser uma situação mais delicada, que tem excedido, assim, emoções como irritabilidade, ansiedade, as pessoas ficando muito à flor da pele diante do desconhecido, né, diante da falta de poder planejar a própria vida, enfim, uma série de fatores do porquê que a gente naturalmente já fica mais emocionalmente abalado. Mas, ao mesmo tempo, né, pensando ou buscando essa relação mais saudável familiar, a gente se encontra com esse pai que tem um braço ali podendo segurar o bebê, né? Assim, a gente conta com isso, pelo menos, trazendo de uma maneira ideal. E pode também ser algo que acabe acontecendo naturalmente. Esse homem também pode acabar entrando nessa relação naturalmente por estar ali, por ver a situação acontecendo daquela maneira. Eu ouvi um podcast do Mamilos essa semana, que é um podcast que eu gosto bastante. Eles falam sobre vários assuntos e eles falam sobre crianças e quarentena, e veio bastante essa parte sobre os pais, né, trazendo essa relação com as crianças nesse momento de uma maneira que eles não pensavam em ter nunca, assim, e eles estão tendo a chance, né? Então, eu estou trazendo, pensando por esse lado que também tem esse fator aí que é bacana, né? Bom, deixa eu ver aqui. Apesar, né, de ser delicado esse momento e dessa dificuldade toda, o que a gente tem colocado, principalmente para as mulheres, para as pessoas de maneira geral, é a questão de poder se amparar nessa ferramenta do meio eletrônico mesmo, né? Então, não ficar completamente alheia de contato, né? Ela precisa de manter algum apoio, né? Ainda mais agora que ela não vai ter o apoio presencial, então ter um apoio de outra maneira. Tem muitos grupos de mães, né? Enfim, falta 1 minuto, né? Apareceu agora aqui para mim, né? Grupos de mães que ela pode trocar experiências, pode tirar dúvidas, mas não completamente, porque precisa também, né, de um profissional que entenda melhor do assunto. Mas isso já é uma troca muito rica, já traz uma calma maior também para esse momento. Ela já percebe que outras pessoas também passam por situações semelhantes ou diferentes, ou com complexidades diferentes. Isso também gera uma identificação que é proveitosa, né, para esse momento aí, né? Bom, então eu estava falando do cuidado da mulher, né? Com relação à manutenção de contato, de rede, né? De buscar as pessoas que ela confia, que façam bem para ela, que ela possa manter esse contato. Assim, o contato ele é encorajado, mas pelo meio eletrônico, né? Então, assim, precisa ver também se adequa à família a situação de conseguir algum contato por algum meio eletrônico, mas é importante que se busque isso, né, de alguma maneira, porque faz muita diferença. Inclusive, é uma proteção à saúde, né, dessa mulher, esse contato, é bem importante, né. Então, eu falei um pouco da troca de experiência, de tirar dúvidas, né, que é o importante na rede, e ao mesmo tempo essa questão do meio eletrônico, né, para quem, por exemplo, já vive o outro lado de ter uma relação muito bem estabelecida com o meio eletrônico, de viver no meio eletrônico ali no celular, enfim, tomar cuidado também com o excesso de informações, né, que também geram bastante, tem uma tendência a gerar desconforto emocional, porque é um momento delicado e tem muita coisa acontecendo e envolve um tema que é um tabu também de trabalhar, que é a questão da morte. Muita gente também se reage a isso de uma maneira que
é desconfortável, né? Então, tomar esse cuidado, né, para não ficar muito alimentando essa tensão em si mesmo, né? E fazer um equilíbrio de saber o mínimo de informações necessárias ali e poder manter ali outras formas de cuidar desse momento de estar mais isolada, seja buscando algum entretenimento, algumas formas de arte, alguma coisa que esteja ao alcance, que faça parte já do que essa mulher já gosta, já gostava, né? Não perder esse contato, que isso alimenta, né, o espírito, né? Alimenta a vida ali de alguma maneira, né? Nesse sentido. E também, né, assim, eu trouxe ainda pensando essa mulher com o bebê, ainda tem a relação com outras crianças, às vezes, que já tem outros filhos, né, que também tem uma série de peculiaridades de pensar essa outra relação com as crianças que não estão na escola, né, que também tem bastante coisa para dizer, né, e eu vou acabar que nesse vídeo não vou me ater a isso para também não me alongar. Mas dá para pensar também a relação de que essa mulher, né, apesar de precisar desse isolamento de maneira geral, a gente também sabe o quanto que muitas vezes um respiro, um momento que ela consiga estar para fora de casa, tomar um sol, ver uma árvore, dar uma andadinha, né? Então, assim, também na medida do possível, com todas as precauções, né, necessárias, tomando cuidado, né, que tem que ter mesmo, que essa mulher também, de repente, tem algum momento de dar uma saída de casa um pouco, né? Sem ficar também se impedindo totalmente disso, mas também não indo para um ambiente, né, muito público ali, que vai ter muita gente, né? Sempre tomando esse cuidado. Então, basicamente, o que eu organizei para falar era isso, né? Essa questão de cuidar com o vírus, de cuidar de si mesma, de ser cuidada por um outro, né, e de buscar uma rede desse cuidado, desse afeto, desse carinho, desse conforto, para ela poder se reconstruir de uma maneira que não seja tão dificultosa, né? Então, assim, a gente está nessa quarentena, não é simples, não tem sido muito simples, né, em muitos âmbitos, né? É um momento de adversidade, mas a esperança, os aprendizados, a resiliência, a paciência, enfim, são virtudes aí que estão aí para serem alimentadas nesse momento, para a gente poder realmente passar por isso de uma maneira menos dolorosa possível, né? Então, eu espero vocês, mães, que vocês possam ter um mínimo de ambiente favorável para que esse cuidado seja feito e possa acontecer, tá bom? Obrigada mais uma vez. Então, Kira e Cris, vocês puderem deixar o contato de vocês, como puder, o pessoal tá achando vocês para poder fazer alguma consulta online, né, no momento, depois que passar essa quarentena, mais uma quarentena, né, que a gente está indo para a fase 2, passamos a fase 1. Eu acho que agora as pessoas estão começando a se entender, a se organizar melhor, né, compreender o que é, e elas poderem entrar em contato com vocês também. O trabalho de vocês, eu conheço o trabalho das duas, é maravilhoso, eu tive a oportunidade de estar com as duas, a Kira de ver ela trabalhando com as gestantes, e sempre observando, né, eu sempre geralmente ficava só mais de olho, e a Cris também, as falas dela magnífica nas aulas da NEP, também gosto muito. Tiro um cochilo na casa da Cris também. Quando vou para São Paulo, fico na casa da Cris, a gente conversa bastante coisa, muito bom. Às vezes até perde horário de tanto conversar, né? Quando a gente tem a oportunidade de passear e tudo. E aí eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, tá bom? Kira pode falar e a Cris em seguida, e depois a gente encerra. Tá certo. Posso falar já, né? Então, bom, espero ter contribuído minimamente aí com o assunto. Eu tenho na rede social, no Facebook, no Instagram, página, que é Kira Psicologia Corporal, e o meu contato pessoal é o DDD 012, o número é 99619 3938. Então, quem quiser entrar em contato,
tirar alguma dúvida, também pode buscar lá na rede social, mandar mensagem, né? E tem um e-mail também, não sei se e-mail, acho que vale, será? Aí o e-mail é kirafernandes@hotmail.com. Kira é KIRA.fernandes. Acho que vai aparecer aqui embaixo do vídeo, né? Que meu nome já está ali escrito. E aí é isso, eu estou disponível também para ajudar conforme eu puder. Talvez agora, Cris. Olha, muito obrigada pela oportunidade de falar. Eu adoro falar, né, sobre aleitamento, então preciso tomar cuidado, porque eu falo demais, mas o meu contato eu trabalho em São Paulo e na Grande São Paulo, né, como é a domicílio, mas agora até atendi em Londres, viu? Olha que legal. Atendi em Londres, Então, não atendi em Londres, eu atendi uma pessoa em Londres, né? Mas meu telefone é 11 981 624459 e o meu e-mail é cpradel@uol.com.br. E espero poder ajudar aí quem precisar. Foi um prazer conhecer você também, Cris. Agradeço pela parceria no vídeo também. Acabei não me reportando a você em nenhum momento para falar, que eu estou me habituando com essa relação aqui. E foi muito bom escutá-la também. Prazer conhecer seu trabalho. Muito importante. Eu comecei meu trabalho, de amamentação. Eu comecei a minha vida profissional estudando Reich. Então, a gente tem umas coisas próximas. A base é o Reich. Que bom, que bom. Todas as meninas que eu tô fazendo a dupla estão se relacionando assim. Falam, nossa, que legal você faz isso, eu também faço. Tá muito harmonioso, elas estão gostando, estão trocando figurinhas, né? Depois que a gente acaba de fazer. Algumas já estão até. Elô, já me passa o telefone de quem eu vou conversar no dia que eu já quero ter o contato. Eu falei, gente, vocês vão ter surpresa. No final de tudo isso, quando passar a quarentena, a gente vai se reunir, fazer uma roda de conversa daquela gigante. E quem sabe sair uma live. Aí eu vou estar preparada para uma live. Então, eu acabei fazendo mais essa de falar, né? Eu pensei em trazer um exercício de respiração. Então é isso, gente. Espera só um pouquinho. Então, eu fiquei preocupada de você estar ocupada também e acabei que também não entrei em contato. Ainda depois a Elô falou para dar mais meia hora, eu falei, vai que, né, querer conversar agora não vai ser o melhor momento. Especialmente hoje foi um dia muito, muito atípico dentro da quarentena, entendeu? Porque é tranquilo para mim. A gente vai hoje sempre... não foi, mas tá ótimo. Adorei ter participado. Que bom, meninas, que bom. Eu vou encerrar agora e muito feliz de ter tido vocês duas. Estou ansiosa para as próximas que já estão me mandando mensagem. Alô, amanhã a gente vai gravar? Falei, vamos. Agora eu vou colocar toda semana pelo menos 2 vídeos, eu juro que eu vou colocar. Pelo menos 2 vídeos por semana. Tá bom. Aguardo ansiosamente aí para assistir a gente, então. Um beijo no coração de vocês, viu? Uma boa tarde. Muito, muito obrigada. Valeu mesmo. Obrigada. Beijo. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.